fazendo 4 deles, vai ficar 3 por semana que vem. Mas não tem mais essa festa? Ah, eles estão. Ele tava me olhando. Cada hora tem uma sala, uma turma. Saiu de casa. Oi. Alguém de bolsa? Tem alguém de bolsa? Ninguém se manifestou. Ele perguntou se
elas tinham essa característica, elas eram mono-usuários. Né? Os clippers da vida, né? Enfim, Interbase, até alguns Axis, o que isso vai indicar? Que o sistema e o banco vai estar local na máquina do usuário. Ah, mas e daí? Qual é a aplicabilidade disso? Hoje em dia é terrível, né? A gente não trabalhar assim. Porque é tudo descentralizado, não é nada centralizado. Então fica, por exemplo, aqui se eu colocar em 20 máquinas, então vai ficar 20 bancos espalhados. Como que eu junto tudo isso para eu fazer um relatório, para eu fazer uma estatística? Ó, eu exporto, né? E importo numa máquina para centralizar. Só que daí é passivo de redundância, passivo de erros, mas, enfim, os modelos em rede, modelo hierárquico, eu trabalhava dessa forma. Tem um exemplo, gente, que é comum ser mono-usuário, deixa eu ver se está aqui. Um exemplo comum de mono-usuário que quem declara imposto de renda aqui? Todo mundo? Quem trabalha tem que fazer, né? Nem que seja exemplo. É a coisa que mais machuca, não é? Fazer imposto de renda. Vocês não ficam machucados assim? Sentidos? Eu fico. Gente, olha. O imposto de renda, por que é legal a gente dar esses exemplos? Porque são exemplos reais que a gente vivencia isso. O imposto de renda é um software que a gente baixa, um softwarezinho gratuito do site da Receita, não é isso? Não é gratuito, né? Está incluso. Está incluso. Entre aspas, ele é gratuito. Olha só. Vocês não concordam que ele é do tipo mono-usuário? Sim ou não? Quando a gente instala o software na máquina, o banco de dados do sistema não está tudo no mesmo computador? 2 usuários utilizam o sistema ao mesmo tempo? Utiliza. Você pode até fazer o seu, terminou o seu, você chama, sei lá, seu marido, sua mãe, e aí ele vem e faz o dele, mas ao mesmo tempo não se utiliza a aplicação. Como é que a gente faz? Não há múltiplos usuários que a gente está falando. Para recuperar, a gente não exporta um arquivo e não manda para a Receita Federal? É assim que a gente faz, não é? Você faz lá, sem mentir nada, fala toda a verdade, você gastou o seu dinheiro, não é? Você digita lá toda a verdade da sua vida financeira, aí tá tudo ok, exporta um arquivinho, manda para a Receita Federal, a sua declaração. E ele roda em computadores pessoais, é tipo, não quer dizer que outra máquina não vai funcionar, vai. Só que quando esse arquivo da Receita, né, do nosso imposto, chega lá na Receita Federal, ele fica também no processo mono-usuário, ele fica no cliente. Ele fica no cliente servidor. Eles pegam os arquivinhos do Brasil inteiro, imagine o processamento disso. Brasil inteiro, e eles importam numa base de dados única. Que deve ficar no mega servidor, um banco robusto, Oracle, SQL Server, algo desse tipo. Por quê? Porque depois eu não consigo consultar esse dado de qualquer outra máquina através da internet. A gente não consulta a situação da declaração através do site da Receita. E da onde ele busca esse dado? No banco de dados da Receita Federal, que deve ficar, sei lá, se fica em São Paulo, Brasília, não sei fisicamente onde ele fica, mas ele joga todo mundo ali, Brasil inteiro. Então veja bem, é uma situação que antigamente só funcionava as coisas dessa forma. Hoje em dia, a gente não enxerga muita aplicabilidade para isso, mas no caso da Receita foi necessário. Então quer dizer, quando os analistas foram desenvolver aquele software para a gente fazer lá a declaração do imposto de renda, eles tiveram que pensar na arquitetura. E eles não poderiam usar uma arquitetura cliente-servidor nem multi-usuário. Porque não é uma coisa que tem que ficar compartilhada, concorda? O negócio é seu. Você deixou aberto ali, o fulano mexeu, aí já é problema seu. Mas a arquitetura do software está mono-usuário. Cada um mexe no seu. Tudo bem?
Enfim, vamos pensar numa papelaria pequena, uma locadora. O cara não tem um servidor. A máquina dele ali, que é o caixa, é o banco de dados e ele opera o sistema e terminais, enfim, os outros usuários podem acessar e fazer devolução enfim, das fitas, DVD, for lá que ele empresta, fazer o empréstimo. Então aqui, na verdade, múltiplos usuários estarão acessando, porém o banco não está num servidor dedicado, ele está numa máquina que está rodando junto com os outros na rede. Isso aqui é para uma coisa assim, o cara não tem dinheiro, não vai gastar, enfim, uma solução média. Tá? E o próximo, que é o cliente servidor, ele também é multiusuário porque vários usuários não estão acessando o sistema ao mesmo tempo. Ele tem um servidor dedicado só para o banco de dados. As estações clientes executam apenas as aplicações. O tráfego na rede é menor, é a arquitetura mais utilizada nos dias de hoje. Então, se a gente for pensar, 95% das coisas hoje funcionam assim. Quando eu acesso o site do Banco do Brasil para ver o meu saldo, eu estou acessando dessa forma. Tem um servidor dedicado só rodando o banco e através da aplicação site eu estou acessando dados. Se eu estou lá no caixa eletrônico, aqueles vermelhinhos 24 horas, o mesmo servidor dedicado está fisicamente em algum lugar e eu estou acessando através daquela aplicação. O caixa no banco é a mesma coisa, sei lá, do celular é outra aplicação, porém eu consigo acessar o mesmo banco de dados porque ele está centralizado. Então, se a gente for pensar, as indústrias hoje funcionam como? Dessa forma. Né? Os grandes sistemas, os grandes ERPs, as grandes aplicações funcionam dessa forma. Tá? Então, gente, a maneira mais comum de se trabalhar é assim, porém, quando você for desenvolver, você vai ter que ver a situação do seu cliente. O que eu vou sugerir para ele? Será que ele vai ter grana para ter um servidor dedicado? Para funcionar dessa forma, a rede tem que funcionar muito bem. Às vezes a infraestrutura de rede não é boa. Aí fica aquele negócio lá, é tecnologia de ponta, mas ele não tem grana para gastar, não tem infraestrutura para manter isso. Isso aqui, internet, tem que ser bacana, a aplicação é web, é mobile, vou usar no celular, tá, mas como que é? Qual que é o seu sinal de rede? Como que é a sua internet? Isso tudo tem um custo. Então, se for um cliente médio, um cliente que não vai ter grana para investir em infraestrutura, talvez uma aplicação só multiusuário resolva. Ou que nem no caso, a Receita Federal. Tem que ser monousuário para fazer a declaração de imposto. Lá ele vai rodar cliente servidor. Então, todas essas arquiteturas vai ter um momento que uma vai encaixar e uma vai ser melhor. Aí vai do bom senso e dos recursos para onde você estiver fazendo. A engenharia, gente, prevê tudo isso. Na engenharia de software se prevê tudo isso. Como vocês estão vendo engenharia paralelamente com o banco, aonde eu vou discutir isso? Em custo-benefício. Custo-benefício é engenharia. Ah, professora, mas eu tenho que entender de banco para fazer engenharia? Isso é isso. Então vocês aprendem eles paralelos. Vocês não aprendem um e depois aprendem outro. Mas é custo-benefício, então a gente tem que... Tem uma história, gente, que eu não sei se eu já... Essa sala não. É que tem alunos que
Hã? Eu já arrumei um negócio desse. Você arrumou um negócio desse? Agora eu usava um 10, 4 campos. E o cara fez select asterisco. Select asterisco. Então, não pode. Por que que select asterisco é assim, o O no desenvolvimento? Porque você está mandando ele pegar todos os campos de uma tabela e aí você usa 2, usa 3, usa 4. Então, se eu escrever assim, o nome dos campos que eu quero, eu quero 2 campos, eu quero o nome do cliente e eu quero o endereço do cliente. Aí eu falo assim, from CBL underline cliente. Ponto e vírgula. Isso aqui ele vai demorar 1 minuto para rodar, isso aqui vai demorar segundos. Só que você não está enxergando, o usuário está ali, ele não entende nada, ele não quer saber de nada. Então a gente varria todos os selects, a gente varria todos os índices, nada, o sistema lento. Aí passou um dia, passou 2, aí já desceu o alto escalão, tem que resolver. Ninguém vai embora hoje sem resolver esse problema. Ninguém vai embora, dá o seu horário, você fica lá. Não é ninguém vai embora, né? Ah, quero ir embora agora. Não. E o que era? Olha só que coisa maluca. Aí a gente chamou o pessoal de rede, é a rede que está lenta. Ah, porque 7 horas da manhã, quando a gente chega, a performance do sistema é melhor. É verdade, a gente chega às 7. O prédio inteiro, né? Inteiro não, mas a maioria chegava às 8. Então, das 7 às 8, os testes eram melhores. A partir das 8, os testes iam, porque todo mundo estava logado na rede, estava usando a rede. Né? Ah, depois das 5 da tarde, que a galera vai embora, melhora. Na hora do almoço, meio-dia, 1, que todo mundo está almoçando, melhora. Então é rede, não é sistema. Aí a galera de rede olhar, não é rede, é sistema, vocês não fazem as coisas direito. Não, é banco, aí chama o DBA, é banco, não é banco. Eu já olhei todos os selects, não tem select asterisco, não tem índice, então o que é? Enfim, ficou enlouquecido o povo querendo, né? Gente, é uma coisa assim que tem que baixar o santo assim em você para você descobrir. Era um cabo do servidor que ele não estava conectado direito. Pega o cabo de rede das máquinas, a gente encaixa ele e fica assim, certinho. Ele estava assim, ó. Sabe quando ele está, mas não está? Ele está assim, tipo, que nem você vai acender a luz, tem hora que acende, tem hora que não acende. E aí alguém teve o insight de olhar lá no servidor de banco como é que estava lá, estava ligado, enfim, reseta switch, reseta isso, reseta aquilo, aí alguém olhou, o cabo estava mais para solto do que para encaixar. Por isso que nos horários de menos usuários logados, ele até que respondia mais ou menos. Mas nos horários que todo mundo estava na rede, nada. Performance horrível. E aí, alguém sabotou a gente? Será? O que aconteceu? Ah, não, acho que a moça da limpeza bateu a vassoura sem querer, começaram com os papos assim, né? Ela veio, ela desplugou, não, coitada da mulher, aí solta todo mundo. O que aconteceu? Encaixou corretamente o cabo de rede no servidor, resolveu o problema. E 1 dia e meio para enxergar isso. Só que, veja bem, ó, se ele não responde, você está ferrado. Você fica totalmente na mão de infraestrutura. É que nem sistema web, vocês vão aprender a desenvolver sistema web. Né? É .NET, se eu não me engano, vocês vão aprender. Vocês vão aprender
bem no ambiente, não funciona no outro, não funciona no outro. Aí você vai sair configurando o micro, tudo quanto é lugar que pode acessar, não vai? Não é? Gente, olha, então aqui, arquitetura cliente-servidor, o cliente, né, pede a solicitação, ele processa no servidor e responde. Por isso que o tráfego na rede é menor, o processamento, ele não fica na máquina cliente, ele fica na máquina servidora, que geralmente é uma máquina de porte maior, você vai gastar uma grana, uma máquina só, então você vai gastar uma grana, máquinas boas para acessar remotamente. Né? É uma arquitetura na qual o processamento da informação é dividido em módulos ou processos distintos. Um processo é responsável pela manutenção da informação dos servidores e outra pela obtenção dos dados dos clientes. Foi uma evolução das arquiteturas anteriores em busca de um equilíbrio de processo. Então, entre monousuário, multiusuário e cliente-servidor, ele chegou meio que para resolver a maioria dos problemas. Os processos clientes enviam pedidos para o servidor e este, por sua vez, processa e envia os resultados, né, dos seus pedidos. Então, há um processamento equilibrado. O que fica na rede? Né? Gente, o que trafega entre eles ali? Ó? Trafega entre eles isso daqui. Ó. Linguagem SQL. Por isso que a gente tem que saber bastante SQL. Ele faz uma solicitação, aí eu quero que você tire um extrato. Então, é um pedido que ele executa o SQL e devolve. A comunicação ali é por linguagem SQL. E se não tiver rede, como é que faz essa conversa? Não faz, né? É que nem o carro lá desconectado que sobrou no moço que varria a salinha do servidor, coitado. Por quê? Não tem comunicação, não tem pedido nem resposta, o negócio não vai. A interação entre os processos cliente e servidor é uma troca cooperativa entre que o cliente é ativo e o servidor reativo, ou seja, o cliente requisita e o servidor processa e responde. Tá? E aí, como é que ficam os nomes, né? Entre eles, ó. O cliente, a gente fala que roda uma aplicação front-end. E no servidor é back-end. E entre eles tem a rede. Então, por exemplo, vocês vão usar o banco MySQL. Vocês aprendem aqui, né? O MySQL. E qual é a ferramenta que vocês usam? SQLOg. Então eu posso dizer que o SQLOg é um front-end. Existe o MySQL, SQLadmin, PHP MySQL, já viu alguma coisa assim? Enfim, essas ferramentas todas a gente fala que é front-end, por quê? Porque elas rodam no cliente, elas não rodam no servidor, e a gente usa instruções SQL para processar a informação e conversar com o servidor. No nosso caso, como que vai ser? A gente não vai fazer banco localmente, não vai fazer nas máquinas. A gente faz num servidor, que fica ali na salinha, e o aluno acessa remotamente das máquinas aqui. Aí a rede tem que ficar disponível, né? Enfim. De qualquer laboratório a gente acessa. Então, para nós que não ficamos no único laboratório, é interessante. Ah, mas se eu quiser levar para casa, exporta, leva para sua casa, mexe na sua casa e traz. Lá no Estados Unidos. Tá? Ó. Se a gente ficar sem rede, aí ninguém mexe também. Por favor, não sabotem aí. Não fiquem aí testando. Ó a cara dos malvados. Não é verdade? Galera do mal. A rede tem que funcionar. Mas então
eu uso, o Guari não usa, o pessoal da tarde usa. Gente, front-end também é o lado que fica a aplicação, é o lado que a gente acessa das linguagens. Então, por exemplo, vocês vão aprender o .NET da linguagem de programação, quer dizer, do sistema, vocês vão acessar o banco. A gente pode encarar também como front-end, porque eu estou mandando instruções SQL através da programação no servidor. Então aqui, olha, exemplos, né? O Delphi, o VB, o próprio Core Build, as linguagens Java, linguagem ASP, PHP, essas linguagens novas. Tá? Então, olha, o processo cliente ativo, ou seja, ele solicita serviços, o cliente pode interagir com um ou mais servidores. Então eu posso muito bem, ter o banco MySQL em 2 servidores, então aqui, servidor 1, servidor 2, DB. Aqui tem a rede, né? Então eu consigo acessar o banco do servidor 1 do servidor 2? Consegue. Sem problemas. Se fosse assim, você tem conta, por exemplo, no Santander e tem conta no Banco Itaú. Eu não consigo, da minha máquina, acessar a minha conta do Santander também do Itaú? São servidores diferentes. E eu sou front-end. O front-end é a interface ali, né? A nível de aplicação, o primeiro ponto a residir no cliente é a interface com o usuário. Essa interface pode ser como? Pode ser pela web, pode ser desktop, pode ser mobile, do celular, do tablet. Essa interface, eu acho que é o que dá mais trabalho fazer. O que eu vejo que o pessoal sofre mais é na programação mesmo. Se a gente fosse classificar, gente, para desenvolver um sistema entre banco e aplicação, o que demanda mais trabalho? Aplicação? Hã? Mas se for tirar por parte, a aplicação você tem mais, acho que a aplicação em si tem mais cuidado. Porque até você ir fazer a SQL, devolver essa SQL na visualização, fazendo root, eu acho que é mais. Depende. Aqui já trabalha, já viu. A gente faz aí rapidinho. Trabalho, eu acho que a programação acaba sendo mais complicado do que provavelmente a SQL. Tem mais detalhes. A SQL você tem um só, você vai dividir a loja vai ser em um uma só. freio, na mão de quem sabe, de quem dá a devida importância para o banco. E para quem faz a tela e o funcionamento, trazendo as coisas do banco. Aí é diferente. A demanda de trabalho da aplicação é maior. Você dá um delete no select ou alguma coisa, você consegue fazer isso na linguagem. Para você fazer isso numa aplicação, você deletar, você vai ter que associar um botão, uma imagem. Então, dá mais trabalho. Um link, né, na verdade. A aplicação que enlouquece as pessoas. Porém, eu já vejo de uma forma. Um banco bem modelado, ele facilita a vida do desenvolvedor. Então, o que a gente mais vê, eu já vi bastante disso. Os caras sofrem para desenvolver a aplicação, a interface, o sistema, enfim, porque o banco foi modelado de forma horrorosa. Aí o cara fica quebrando a cabeça para resolver problemas que, na verdade, já deveria ser resolvido na modelagem de dados. Então, eu acho que os dois trabalhos eles precisam ser bem feitos. Mas um banco bem feito minimiza o trabalho do desenvolvedor. É que culturalmente, vamos dizer assim, quando eu falo culturalmente, é heranças de Clipper, de Pascal, de coisas da minha avó, lá, tadinha da minha avó, nem tinha computador na época dela. Década de 60, 70, 80, não se enxergava dividido banco e sistema, enxergava um produto só. Culturalmente é assim.
Depois de 90 e tanto para cá, tu começou a enxergar como coisas diferentes. Aí se dá uma atenção maior para a modelagem, quando esse trabalho é bem feito, minimiza a vida, o trabalho do desenvolvedor. Gente, de uma maneira geral, quem tem bastante interesse em trabalhar com isso, tem que se dedicar para as duas coisas. Não feche os olhos para nenhuma delas. Não existe um bom desenvolvedor que não saiba muito bem SQL, modelagem de dados, porém não existe um bom, DBA ou um bom projetista de banco que não saiba também desenvolver bem, porque as duas se complementam muito. Então quem tem bastante interesse e vontade, seguir a carreira nessa área, se dedique para as duas coisas. Uma complementa bem a outra. O que fica para o usuário é a interface. Então, na verdade, ela tem que ser bem desenhada, ela tem que ser interativa, ela tem que ser, enfim, agradável. Faz uma coisa muito cheia de enrosco, não usa. É difícil, não usa. E ele tem que fazer o que ele tem que fazer, ele tem que ser funcional. Você faz negócios cheios de flores, lindo, maravilhoso, fácil de operar, mas a funcionalidade dele não atende às expectativas, não adiantou nada também. Então aí o banco faz a parte dele, Vamos lá. As características do front-end, que é a parte do cliente. Manipulação de telas, interpretação de menu, é a carinha do sistema. Entrada e validação dos dados, ajuda de processamento, manipulação de janelas, gerenciamento de som e vídeo, multimídia, quando for necessário. Ok? E os back-end? Os back-end agora é do lado do banco, Então é o lado do servidor. Os exemplos, gente, são sistemas gerenciadores de banco, softwares disponíveis no mercado para a gente trabalhar com isso. Então, Oracle, ele é líder de mercado, Os grandes DBAs, a maioria trabalha com Oracle, são certificados. Então, é algo que muito importante. Na época que a gente trabalhava com Oracle aqui, os alunos saíam para fazer certificação, se sentiam preparados, porque eles viam perspectivas no mercado para isso. SQL Server, que é da Microsoft, Informix, Sybase são mais simples. Interbase, ele é antiguinho, década de 80. Interbase é o pai do Firebird. Ele meio que ficou estagnado, aí ficou assim, pobrinho de mercado. Aí quando lançaram o Firebird, a estrutura física dele era o Interbase. Aí comercialmente ele teve uma engrenagem melhor. O DB2 é o banco da IBM. O interessante do DB2 é que, o interessante da IBM, gente? A IBM, ela é robusta, ela é chique, entre aspas, digamos assim. Ela tem ferramentas próprias para quase tudo. O hardware dela é próprio, o banco de dados dela é próprio. A IBM vai usar Oracle? Não vai usar Oracle. Ela tem o banco dela. A IBM vai usar SQL Server? Não vai usar SQL Server, ela tem o banco dela. Linguagem de programação, ferramenta case própria, várias ferramentas próprias. Por isso que soluções IBM são caras. E na verdade você não está pagando só a solução, você está pagando todo um projeto próprio, digamos assim. Então eles são referências de mercado para vários segmentos. Porém, o profissional para trabalhar com eles, ele tem que aprender a trabalhar com as ferramentas deles. Eu sou DBA Oracle, mas então você vai trabalhar na IBM, esquece as funcionalidades do Oracle, DB2. Eu sou programador Java, eu sou programador C#, ASP.NET, enfim, vai usar a linguagem de programação deles. Eles aderem a algumas de mercado, mas eles têm as soluções deles. Faça uma pesquisa só por curiosidade, para vocês verem as soluções IBM, como elas são diferentes, porque elas são mais assim, tipo máquina Macintosh, Apple, é tudo coisa própria. Por isso é mais caro.
Na verdade, a cidade chama Hortolândia. Ai, que nome esquisito, né? Tem alguém aqui de Hortolândia? Quem nasce em Hortolândia é o quê? É um alface, um aluno falou pra mim. Professora, quem nasce em Hortolândia é um alface. Eu dei risada, olha as pedras. Gente, tem alguém daquele lado lá, perto de Campinas, Americana, Santa Bárbara, como ele disse? Não? Então, lá é o grande centro enfim, eu não sei se eu chamo de desenvolvimento, distribuição da IBM. Eu não sabia. Eu descobri porque, eu não sei se vocês conhecem o site da Manage Online, já ouviram falar? Acessem também. Eu e as minhas dicas para os alunos. Gente, Manage é como se fosse aquela Cato. Sabe a empresa Cato Online? A Cato é mais famosa. A Manage, eu acho a Manage famosa, mas sempre quando eu falo ninguém sabe. Eu acho que ela não é famosa. A Manage, ela é tipo a Cato. E ela tem um esquema que você pode ficar assim, você tem que pagar para receber as propostas de emprego. Mas se você não quer pagar, você se cadastra e recebe as propostas, só que você não consegue usufruir das propostas. Como assim? Quando você paga, eu quero essa vaga, você vai lá, eles enxergam o seu currículo, tal, enfim, se quiserem, eles ligam para você. A gente não liga para ninguém. Ah, mas se você não paga, você enxerga as vagas, só que o seu currículo não fica disponível. Ninguém enxerga você. Então, eu me cadastrei na Manage, isso faz já 400 anos, nem sei quanto tempo. E o que vinha de vaga de Hortolândia, aí eu fui procurar no Google, onde fica Hortolândia? O que tem em Hortolândia? Mas vinha assim, muitas, por semana, uns 30. Hortolândia, analista, DBA, programação, tudo da área de TI. Hortolândia, meu Deus, o que tem nesse lugar? Tava quase tipo São Paulo bomba, vaga mesmo. A gente vê assim, gente, 3.000 vagas, tá? 2.500 vagas, é muita coisa em São Paulo. E Hortolândia tinha muito, aí eu fui pesquisar e vi, a IBM fica lá. Aí lógico, caiu minha ficha, porque Hortolândia, né, soltava muita vaga no Manage. E o que é legal vocês se cadastrarem no Manage? Porque eu não quero pagar, não tem problema. Mas pelo menos o aluno ele consegue enxergar o que o mercado quer. Não é verdade? Aí eu quero uma vaga lá, uma vaga de analista de sistema. O que tem que saber? E eles pedem mundos e fundos ali. É uma vaga de DBA, uma vaga de programador. Que tipo de linguagem eles pedem no mercado? Que tipo de banco tem que conhecer? Para professor tem de monte também. Tá? Você às vezes fez curso técnico ou outra coisa, cadastra um perfil com uma linha, né? Cadastra um perfil com outra linha. O interessante é que você vai receber, você não vai estar concorrendo, você vai receber. E aí eu descobri, eu entrei no Google, olhei, vi as instalações deles, então a referência deles no Brasil é lá. Né? Tem em São Paulo os escritórios, mas os centros são todos lá em Hortolândia. Façam isso, vai ser legal para vocês. Façam um cadastro no Manage. Teve uma época que eu resolvi pagar, aí o meu currículo ficou disponível. Eu fui chamada, fui chamada no hospital em São José, mas eu já estava naquela que eu não podia mais trabalhar o dia inteiro. E eu fui chamada no hospital em Taubaté também. Doeu meu coração, eu não fui fazer entrevista. Também estava naquela que não podia mais trabalhar o dia inteiro, tinha que ficar em casa. Então, quer dizer, funciona. Quando eu quis sair, eu consegui sair, porque entrar é fácil nessas coisas, né? Depois para sair é um sufoco. Mas quando eu quis sair, eu consegui sair, enfim, tem todas umas regras lá, então eu acho bacana. Vocês que estão aí preparando a vida profissional de vocês, façam um teste nessas coisas. A carta é 7 dias, depois você não fica mais. Esse aqui, sem concorrer, você fica o quanto você
gente usa o sistema operacional para desktop, não é? Qual que tem nas máquinas aí? O Windows o quê? É o server. O servidor, por exemplo, lá dentro é Linux, né? Onde a gente acessa o banco. Por exemplo, para eu logar, eu tenho que ter um usuário e senha. Para eu logar no banco, eu tenho que ter um usuário e senha. Então, ele já tem, não é que nem aqui, aluno, todo mundo entra, enxerga, se você quiser. A senha, 1, 2, 3, não é esse tipo de coisa, né? Você consegue colocar mais segurança. Recursos de definição de dados, regras de integridade, gatilhos, que na verdade são triggers, e procedimentos armazenados, que são store procedures. Isso, gente, tanto gatilho, que são as triggers, ou store procedure, é programação para bancos de dados. A gente vai aprender isso lá na prática. E o que é legal? É legal que isso tudo fica armazenado no servidor, executa no servidor, a gente só chama da máquina cliente. Gerenciamento de transações. Lembra quando eu falei de transações para vocês? Lembra do commit rollback? Foi aqui que eu falei do commit rollback? Então, aonde que ele controla as transações? O servidor. Ou faz tudo ou não faz
assim, definindo a arquitetura que você vai trabalhar. A gente vai estar vendo, então, o modelo relacional, e dentro desse modelo, agora a gente vai ver com detalhes, nós vamos estar fazendo uma análise, deixa eu chegar onde eu quero, de vários componentes para se criar um diagrama, que é o diagrama de entidade e relacionamento. Tá? Então a gente vai estar vendo ó, o que é uma entidade, o que é um atributo, o que é um relacionamento, uma generalização, especialização, agregação. Ah, mas não é muita coisa? Sim, é necessário. Por que é necessário? Porque vocês vão construir, deixa eu chegar lá, vocês vão construir no final desse PowerPoint, a gente vai fazer com calma, ele é grande, né? Eu não vou correr não, eu quero chegar aqui. No final, vocês vão estar aptos a estar fazendo esse tipo de diagrama. Ah, professora, mas por que isso? Porque esse diagrama de entidade e relacionamento, ele é o pontapé inicial para qualquer construção de banco relacional. Ah, mas tem que fazer? Tem que fazer. Ah, mas qual é a finalidade dele? Vocês vão ver, quando a gente enxergar ele por partes, nós vamos enxergá-lo por parte. O que é uma entidade? O que é 1 para 1 ali, N para N? O que é 2 quadradinhos, os losangos? Vocês vão ver por partes o que é cada figura daquela. E no final a gente vai entender esse diagrama. Tá, mas todo modelo relacional a gente começa dessa forma? O correto seria. Na prática, vamos falar assim na vida real, na prática, o pessoal pula essa parte. Né? O pessoal vai direto criar tabela, fazer tabela, campo, e não sei o quê. Exatamente. Aí depois dá um monte de encrenca e eles reclamam. Por que eu não fiz o diagrama? Porque eu estava com preguiça ou porque eu não tinha tempo. O problema maior da galera que está aí é tempo. Tudo a gente fala sobre tudo pelo tempo. Né? Mas é interessante, gente, porque nós vamos desenvolver esse diagrama e depois que a gente criar o diagrama, nós vamos transformá-lo em modelagem. Como transformá-lo em modelagem? A gente vai transformá-lo em tabelas. Daqui eu consigo tirar ó, tabela, chave primária, chave estrangeira, relacionamento. Eu consigo tirar tipo de dado. Daqui eu consigo tirar, o que mais? Agregação, eu consigo tirar trigramação, normalização, tudo isso a gente vai estar vendo. Ah, mas o diagrama desse, ele diz tudo isso para mim? Diz. E o detalhe, o povo de concurso, quem tem interesse em fazer concurso. Isso aqui, de 0 a 10, quantas vezes caiu? 11. O povo adora, diz. Ou eles dão um diagrama pronto para você interpretar, ou eles dão uma situaçãozinha para você criar um diagrama. Então, de qualquer forma, eles sempre adotam esse critério do diagrama. Porque aqui, gente, precisa de um raciocínio lógico legal para a gente fazer, para a gente montar. E aí, raciocínio lógico, quem é que tem que entender, né? Deixa eu voltar lá então. Então, nós vamos estar vendo o que é cada um desses componentes. E aí, a gente vai estar no final desenvolvendo esses diagramas. Olha, então, o banco relacional, ele surgiu na década de 70 por Edgar F. Code. Ele é da IBM, agora eu estava falando da IBM, os caras master, né, são de lá, tendo por base a teoria dos conjuntos. O interessante, gente, que o banco de dados, ele tem totalmente voltado à álgebra, ele é voltado à matemática, ao raciocínio lógico. Tá? E o banco relacional, ele foi, enfim, estruturado em cima desses conceitos. Né? Contribuiu decisivamente para a massificação da utilização da tecnologia das bases de dados. Um BD relacional possui apenas um tipo de construção, a tabela. Uma tabela é composta por linhas, que a gente chama também de tuplas, e colunas, que nós chamamos também de atributos. Os relacionamentos entre os
Ó, por exemplo, duplas é aqui. A gente chama de duplas. No lógico, a gente chama de linha. E no físico, são registros. Então, na verdade, o meu banco tem 1000 pacientes. Eu falei que tem 1000 registros. Ou 1000 linhas ou 1000 duplas. É a mesma coisa. Só que a cada momento, o que acontece? Chega uma hora que você está chamando atributo de campo, de coluna, é tudo a mesma coisa. Né? Então, aqui, a gente vai falar atributo. Aqui, na verdade, são campos. E aqui, colunas. Mas é tudo a mesma coisa. Campo, atributo, coluna, chega uma hora que a gente mistura e não faz diferença nenhuma. Só que como a gente vai trabalhar nos 3 níveis, né, ele pode assumir nomes diferentes, dependendo do nível que você tiver. Cada linha da relação é uma dupla, tá vendo? Linha está falando que é dupla. Ou seja, um conjunto de valores relacionados. Esses valores podem ser interpretados como um fato que descreve uma instância, uma entidade ou um relacionamento. Então aqui, gente, ó, a instância para ele é uma tabela. Ele tem aqui as colunas, né? Nome, telefone, endereço, número do escritório, idade e média. As colunas são atributos, são campos. E a dupla ali, ó, são linhas, são registro, isso seria uma tabela de estudante. No desenho acima, a relação é chamada estudante, porque cada linha representa uma instância da entidade estudante. Vai dar uma misturada nos conceitos ali. Toda relação pode ser vista como uma tabela, onde cada linha é uma dupla e em cada coluna são valores do mesmo domínio. Uma tabela é um formato, né, de apresentação de dados entendido universalmente. É legal porque desde os bancos antigos a gente já usava a expressão tabela, desde